E aí? E vamos falar, cara, e vamos falar de um ponto muito específico que eu acompanhei bem de perto, que foi aquela apreensão de madeira, que foi a maior apreensão de madeira de todos os tempos. Você esteve diretamente ligado a essa apreensão e sofreu consequências em virtude dessa apreensão. Eu lembro bem, a gente trocou ideia na época, né, meu amigo? E eu Foi. queria que você contasse um pouco para a gente a dimensão do que foi apreendido e como é que esse caso está hoje em dia. Dá uma rememorada no ouvinte do cast, qual foi essa apreensão. Quem quiser jogar aí no Google, né, maior apreensão de madeira do Brasil, não foi isso, Saladão? Foi, Conta isso pra gente, cara. foi talvez do mundo, né? Porque eu acho que nunca mais vai ser. O negócio é absurdo. A gente estava. Nós adquirimos lá no Amazonas um novo sistema de satélite, de imagem de satélite. Você até contou isso na Foz. É. E aí, a gente conseguiu. Nós começamos a conseguir ver o crime quase que em tempo real, com no máximo um atraso de 24 horas. E aí nós começamos a conseguir interceptar balsas, enfim. E em novembro de 2020, o pessoal chegou para mim e falou: nós vimos lá nas imagens de satélite muitas balsas nessa região aqui, na divisa do Amazonas com o Pará, no rio Arapiuns. E seria bom dar uma olhada. E tinha uma equipe da CAOP lá, da aviação da Polícia Federal, que estava levando nosso pessoal, época de eleição, foi no dia 15 de novembro. Estava levando o pessoal nosso para fazer segurança no sul do Amazonas. Eu cheguei para o piloto, já conhecia ele. Na volta não tem como passar nessa área aqui não para ver se é isso mesmo, para tirar uma foto mais próxima. Aí eles foram, quando voltaram, então, as fotos lá, eram 20 e poucas balsas. Aí eu despachei minha equipe do GPI na hora, junto com o pessoal da Deremar. Cara, assim, eu tinha convicção que aquilo era uma madeira do Amazonas e que eu ia atingir Amazonas. Mas por uma questão de geografia dos rios ali, essa madeira, dessa balsa que eles pararam, a madeira tinha sido retirada do Pará. Mas eles entraram pelo Amazonas para voltar pelo Rio Amazonas por cima e foram abordados. Aí prendemos em flagrante o comandante da balsa, porque o que tinha no documento não batia com o que estava na balsa. GPI. GPI é o Grupo de Pronta Intervenção que todos os estados têm. O pessoal da Polícia Federal tem um GPI que chama Grupo de Pronta Intervenção, que é uma réplica do COT, que é o Comando de Operações Táticas, e todas as superintendências do Brasil têm um GPI. Você deslocou como superintendente do GPI para lá, e o GPI fez a abordagem dessas balsas no Rio ainda. Isso, no Rio. Foi um perito junto e foi o pessoal da Telemac junto também. No Rio ainda. E aí interrogamos o comandante da balsa, fomos puxando o fio e aí foram aparecendo outros pontos. E outras balsas, e outros pontos, e outras balsas, e outros pontos. E aí chegou-se a 226 mil metros cúbicos de madeira. Para a gente ter uma ideia do que é isso, imagina aí o maior caminhão que vocês já viram. Ele carregado de madeira, ele carrega no máximo 40 metros cúbicos. Eu estou falando de 226 mil metros cúbicos. É botar caminhão um atrás do outro, da Rio São Paulo ainda sobra 100 quilômetros. Da Rio São Paulo inteira ainda sobra 100 quilômetros, mais 100 quilômetros. É muita madeira, é muita madeira. É uma coisa absurda. Quase 500 quilômetros, né? 500, 600 quilômetros de caminhão enfileirado, um atrás do outro, lotado de madeira. Exatamente. Aí fomos olhar, né? Primeira coisa, imagem de satélite do local, e aí nós vimos que essas madeiras tinham sido extraídas de área de proteção permanente. Fomos olhar o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que está previsto no Código Florestal, no artigo 29, que todo proprietário rural tem que declarar qual é a sua área. E isso é requisito para conseguir autorização. E aí a fraude a gente já pega logo no CAR, porque o sujeito coloca ali as informações falsas. Então, de fato, tinha vários cadastros sobre uma mesma área. Então, a mesma área estava no nome de Antônio, José, Maria, Pedro. Assim, dá para fazer uma lista de umas 30 ilegalidades contrárias à legislação ambiental. Não tinha como. Aquilo aí tá... Inclusive, no final, essa da grilagem de terras. Que foi... Aí acabou. Quando a gente viu isso, acabou. Quando foi... Estava indo tudo muito bem, mas em um determinado momento, o ministro Ricardo, ex-ministro, né, na época, o ministro Ricardo Salles foi lá, na região, porque vários parlamentares, e aí eu falo da proteção política desse pessoal, vários parlamentares
foram lá no Ministério do Meio Ambiente, pressionaram, inclusive, a Polícia Federal também, inclusive o senador Jorginho Melo. E aí eles foram lá e ele olhou 2 toras de 70 mil, ele olhou 2 e deu uma entrevista para o Estado de São Paulo, dizendo que foi a maior arbitrariedade da história, não a maior apreensão da história, a maior arbitrariedade da história. Falou recentemente também no podcast aí. Mas ele, uma semana depois, falou para os madeireiros assim, vamos nos reunir lá em Santarém, vocês podem trazer documentação que em uma semana a Polícia Federal vai resolver isso daí. E aí ele, em reunião com esse pessoal de Santa Catarina, que não é de lá, que me entregou a documentação que provava a grilagem. E aí foi na quarta-feira que eles entregaram, chegou lá em Manaus no sábado, no final de semana fomos para a superintendência, na hora que eu... E aí juntaram aquele monte de documento, faz aquela maçaroca de papel, né, achando que a gente vai ficar com medo, vai desanimar de olhar. Eu fui olhando, quando eu bati o olho ali, pô, isso aqui tá esquisito. E aí a gente descobriu o esquema todo de grilagem, como é que era. Eles pegaram um assentamento de 1986, que tinha sido feito pelo governo do Pará, mas não foi concluído, porque o assentamento Trairão ia ser colocado sob uma área da União. Então, na época, em 1986, o INCRA e a FUNAI impediram. Passados 32 anos, o governo do Pará falou assim, vamos corrigir essa injustiça, né? Quem comprou lá naquela época e não conseguiu ser assentado, que a gente dá uma outra área em permuta. Só que não era para o sujeito que tinha comprado em 1986. Eles pegaram esse pessoal lá de Santa Catarina e aí se criava um título de propriedade completamente falso. Várias e várias fraudes. E outra coisa, nós mandamos ofício pedindo processo administrativo de autorização de corte. O Ministério Público mandou. Ninguém responde, porque o processo administrativo não existe. E o processo administrativo, eu entendo que dentro do Estado Democrático de Direito, é a garantia que o cidadão tem de que o Estado está cumprindo a lei, né? E cada servidor está agindo dentro da lei. E você pode controlar para e passo. Nos outros estados, é uma confusão. É em papel, é difícil ter acesso, mas no Pará nem processo existe. É um negócio assim de outro mundo.